Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje é dia 1º de janeiro do ano de 2026. Primeiro dia do ano, tudo se recomeça. Vamos adiante. O que realmente vai fazer a diferença são as decisões que nós tomaremos a partir de hoje. Porque os desafios testam a nossa capacidade de evoluir. Aquilo que o Dr. Viktor Frankl fala um dia. Se eu quero ser quem eu posso, eu tenho que fazer o que eu devo. Hoje, vamos dar sequência à leitura deste livro aqui, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, onde ela fala sobre a morte e o morrer. E para contrastar também, vamos estar falando do livro do Dr. Sigmund Freud, que é este aqui, volume 14, onde o Dr. Freud fala justamente sobre a melancolia e o luto. Mas fique até o final, porque eu também vou estar fazendo a leitura do capítulo final do filme Zootopia 2. Recomendo este filme para você, tem tudo a ver com o assunto aqui, está relacionado com a morte. Presta bem atenção. Só no final vou estar falando para você. Então, hoje eu vou estar lendo para você, no livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, o segundo estágio, que é a raiva. Olha só, na página 55 até a página 61, eu escolhi um pequeno trecho para estar lendo aqui. Quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio de negação, ele é substituído por sentimentos de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimentos. E surge uma pergunta: por que eu? E aí, contrastando com o estágio de negação, é muito difícil. Com o estágio da raiva. Deve-se isso ao fato de esta raiva se propagar em todas as direções e projetar-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível. As visitas dos familiares são recebidas com pouco entusiasmo e sem expectativa, transformando-se em penoso encontro. A reação dos parentes é de choro e de pesar, culpa ou humilhação. Ou então evitam visitas futuras, aumentando no paciente a mágoa e a raiva. E nesse particular, o rico, o bem-sucedido, as pessoas muito importantes e dominadoras são talvez as mais pobres nestas circunstâncias, pois estão prestes a perder o conforto que tinham antes. No fundo, somos todos iguais, mas existem muitas pessoas que não podem admitir isso. Lutam até o fim e, não raro, perdem a oportunidade de aceitar humildemente a morte como um desenlace inevitável. Provocam rejeição e raiva e, apesar de tudo, são os mais desesperados de todos. E agora eu vou estar falando sobre o luto e, ao mesmo tempo, a melancolia, onde Freud escreve no seu livro.
O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia. E a disposição para o luto é algo muito doloroso. Em que consiste, portanto, o trabalho que o luto realiza? Aí Freud responde aqui no livro: é fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, mesmo quando, na realidade, quando o substituto já lhes acena. E aqui no livro, continuando a leitura, o Dr. Freud vai falar sobre a melancolia. Na melancolia, a perda desconhecida exultará num trabalho interno semelhante e será, portanto, responsável pela inibição melancólica. A diferença consiste em que a inibição do melancólico nos parece enigmática, porque não podemos ver o que é que o está absorvendo tão completamente. O melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no luto: uma diminuição extraordinária de sua autoestima, no empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. Então, aqui o relato do luto e o relato da melancolia. E diante destes fatos, são algo que todos nós vamos passar um dia, que é o processo da morte e o morrer. O que a gente precisa? A gente precisa viver o luto. As pessoas que ficam, elas precisam viver o luto para elaborar a vida. Por quê? Quando não viver o luto, ficamos na melancolia, as perdas. Daí, uma necessidade de você fazer análise. Porque a análise é esvaziar, é nos esvaziar. A tristeza que não cessa vira melancolia. E isso se torna um estado depressivo. A depressão é quando a gente não chorou de verdade nossas perdas ao longo da vida. A análise, ela ajuda você a enfrentar a solitude da nossa vida para não se sentir isolado. E a neuropsicanálise não é uma abordagem terapêutica. A neuropsicanálise é uma teoria que valida tudo que o Dr. Sigmund Freud falou. Ou seja, a cura é pela fala. A capacidade de mergulhar dentro de si, através das perguntas que lhe serão feitas. E as respostas realmente estão dentro de si. Então, a maioria das vezes, a gente precisa falar sobre esse luto para elaborar a vida com mais qualidade.
E agora eu vou estar falando então para você sobre o filme Zootopia 2, que é um filme que, na minha visão, trata muito da psicanálise, que também fala da psicologia. A história do filme é sobre dois policiais, uma raposa, que o nome dele é Nicholas Wilde, popularmente conhecido como Nick, e uma coelha, que também é uma policial, a Judith Hopps, que é a Judy. E olha só, depois de passar por um longo processo de muita correria no filme, assista esse filme para você entender. O Nick, ele dá várias pistas ao longo do filme, o tempo todo. Enquanto a Judy é uma pessoa controladora, ela quer o controle a todo custo. E aí, no final do filme, depois de passar por um processo de quase morte, aonde o Nick salva a Judy e a Judy salva o Nick. Os dois quase morreram. E aí, quando eles viram que não tinham mais jeito, ali é o momento final já do filme, aí eles começam um diálogo entre si. Olha só, o que o Nick fala? Eu não ligo porque somos diferentes. Na verdade, eu só me importo com você. Eu nunca falei, mas deveria ter falado. Porque eu quem? O Nick, olha só, eu sou a fonte emocionalmente insegura do seu desconforto. Eu não sou bom em expressar sentimentos. Deve ser por viver sozinho, minha vida inteira, o Nick falando. Deve ser por isso. Mas isso não é desculpa. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu faço piadas com as suas orelhas e eu falo que você força muito a barra, quando a verdade é que eu não quero que você se machuque, porque ninguém mais no mundo é tão importante para mim do que você. Nesse exato momento, após ser salvo, aí ele realmente fala, deveria ter falado praticamente a vida inteira. Aí agora vem o diálogo da policial também, a Judy, que é uma coelha. Olha o que ela fala. Eu forço a barra porque eu tenho medo que eu seja o que todos pensam que eu sou. E eu reprimo meu desconforto porque não quero parecer fraca. Quero ser forte. E sempre acho que estou falhando. Eu só levo a sério o que você está falando porque você é o único na minha vida que já acreditou em mim. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesma, eu evitava ter falado, mas ninguém nesse mundo me importa mais para mim do que você também. E aqui, agora, o Wild, a raposa, tem uma outra fala. Eu tenho trauma de infância porque ficar vulnerável me assusta. Aí a Judy responde: faço coisas perigosas porque tenho péssimo complexo de heroína. E aí, a partir dessa fala, os dois fazem uma declaração de amor que não tem tamanho. Mas eu recomendo que você